Senhora Amândio, onde é que estava o dia 25 de Abril de 74? Há 50 anos. Há 50 anos estava, portanto, no norte de Angola, a cumprir o serviço militar. Portanto, e nós, oficialmente, só soubemos do golpe de Estado, o 25 de Abril, oficialmente 3 dias depois. Portanto, porque nessa altura eu até estava numa operação e se não havia comunicações dessa natureza. Portanto, só quando cheguei ao quartel é que soube que tinha acontecido, portanto, o 25 de Abril no fim da operação, não é? Temos falado com várias pessoas que falam mesmo isso, da ida para a guerra obrigatória. Foi o meu caso. Foi o meu caso. Como é que um jovem, pronto, aqui do interior, recebe que tem que ir fazer carne para canhão para uma guerra que se calhar não faria sentido para si? Ou... Vamos lá ver, eu fui obrigado, portanto, eu fui para a tropa por obrigação, portanto era uma imposição, portanto, do regime, naturalmente, mas também é verdade que a minha educação, em termos políticos, minha formação não era nenhuma, quer dizer, no fundo, andei 4 anos e meio num liceu em Castelo Branco, portanto, depois mais os 4 aqui no Poeiras, portanto, e esses assuntos não eram abordados, pelo menos nas pessoas com quem eu convivia, não é? Portanto, a política para mim, nessa altura, não tinha uma expressão significativa. De forma que, tanto como todos, ou quase todos, os jovens iam, portanto, à inspeção, depois à tropa, portanto, a coisa também a mim, como é óbvio, e lá foi cumprir o serviço militar, obrigatoriamente, naturalmente. E, portanto, o 25 de Abril, de facto, foi a meio da minha comissão no ultramar. Portanto, como é que se vê isto? Vê-se da pior maneira, porque a própria tropa, que assim se chamava, portanto, 4 anos, foram 4 anos que foram retirados da minha vida enquanto jovem que era, portanto, na melhor fase da vida, não é? E pelas piores razões. E como é que foi o regresso depois aqui a Belmonte? Como é que depois entrou na política? Foi presidente da Câmara há quantos anos, senhora Amândio? Pois, é verdade que, portanto, o 25 de Abril, o que me trouxe de bom foi exatamente isso, liberdade e a oportunidade também de participar na vida pública, na vida ativa e na vida cívica, portanto, o que fiz em termos associativos e também autárquicos. Portanto, eu fui candidato à Câmara pela primeira vez em 83. Já tinha participado nas revistas também com o seu Código Olímpio. Na altura fui presidente nas intercalares. E daí para cá, portanto, são 36 anos de vida autárquica. Já passei por todas as funções, membro da Assembleia, secretário da Mesa, presidente da Mesa que sou agora, da Assembleia Municipal, fui vereador, depois vice-presidente e presidente da Câmara Municipal também. Portanto, portanto, estive nestas funções todas durante 36 anos. Portanto, e realmente foi uma das boas coisas que o 25 de Abril trouxe foi exatamente esta oportunidade, esta liberdade que nos permitia, no fundo, estar. Mas acha que antes não era dada a oportunidade a todos de entrar na vida pública? Não. Antes disso, não. Portanto, as coisas tinham outros contornos. Portanto, em termos eleitorais, só votavam determinadas pessoas. Isto era tudo controlado, como é sabido, não é? Portanto, no meu caso, naquela altura, ainda era um jovem, também não tinha, nem tinha acesso, digamos, a essa informação. Também não era coisa que circulasse entre nós, em termos académicos. Não. Mas no tempo de estudante, no tempo de jovem no Carvalhal, não circulava, havia sentido disso da liberdade, do regime? Eu sabe que eu saí do Carvalhal não tinha 9 anos, fui para o liceu com 10. Para me pensar, portanto, eu fiz uma vida um bocado fora deste contexto, enfim, também mais rural, portanto, naquela altura, portanto, o liceu já era um meio mais evoluído, aqui está o distrito, era Castelo Branco, e as pessoas que o frequentavam, portanto, enfim, já havia uma certa informação que realmente as pessoas geriam da melhor maneira, portanto, mas no meu caso eu nunca me envolvi diretamente na política, portanto, eu no fundo aceitava aquilo que me era dito e
e proposto, enfim, lá para o Liceu e depois aqui pelo colégio também, nunca houve, da minha parte, nenhuma aventura fora do contexto que era conhecido no geral, portanto, Como Presidente da Assembleia, e este ano com as comemorações, ainda faz sentido o 25 de Abril falar de liberdade, falar disso? Faz muito, acho que faz muito, porque a liberdade só por si, portanto, não justifica tudo. E também é certo que 50 anos depois, meio século, portanto, a democracia devia estar mais consolidada, portanto, na minha opinião, noutros modos, enfim, de uma forma mais afirmativa, porque, portanto, a democracia pretende que seja isso, no fundo, é a satisfação das necessidades básicas, mínimas, pelo menos, de toda a gente, e não está a acontecer, como é sabido por todos, não é? Passados 50 anos, continuamos como ficam antes, e isso quer dizer que, realmente, este processo, ainda estamos numa fase de aprendizagem, com certeza, naquilo que se pretende uma democracia a sério, quer dizer, no fundo é consolidar, portanto, digamos, tudo a economia, especialmente, para que as pessoas possam ter aquilo que têm direito, realmente ter aquilo que é necessário ter, não é? Mas depois do 25 de Abril, as condições sociais melhoraram e muito. Melhoraram muito porque, enfim, as pessoas tiveram outras formas também de gerir, portanto, a sua vida, não é? Que até aí, portanto, a própria imigração era complicada, portanto, que se fazia muito, nos anos 60. Depois disso, as coisas tornaram-se mais liberais, não é? E as pessoas podiam fazer opções diferentes. E também é verdade que a vida melhorou muito para todos, não é? Pelo menos daquela que é do meu conhecimento. Isso deve-se ao 25 de Abril, deve-se à Revolução, no fundo, e à democracia em si que se instalou, que ainda hoje, felizmente, sobrevive, mas é certo que, passados 50 anos, acho que já devíamos estar mais à frente no tempo e também na consolidação desses direitos que as pessoas têm, não é? Que ainda não nos chegámos, acho eu. E não acha que há um descontentamento, passados 50 anos, político, social? E estas últimas eleições são prova disso, quer dizer, quando as pessoas manifestam-se também é que acham melhor. E quando fazem, também transmitem, pelo menos pensam transmitir uma mensagem, que, no fundo, quando nós assistimos a esta, portanto, digamos, a esta alternância pouco, diria, normal, não é? Há uma coisa que está mal, com certeza, que é preciso olhar para isso e corrigir aquilo que está mal, para que as pessoas não se manifestem pelo descontentamento. Portanto, a democracia tem que ser realmente uma forma de estar, mas que seja assumido por todos, como sendo uma coisa séria e uma coisa que, no fundo, trata dos problemas de todos também. Não pode tratar só dos problemas de alguns, não é? E enquanto não for assim, naturalmente as pessoas hão de se manifestar, e ainda bem que o fazem, pelo descontentamento que lhes assiste pelo facto de não terem aquilo que tinham ter. E passados estes anos todos, como já disse, já devíamos estar mais à frente nesses aspectos, não é? Só uma pequena... casou por procuração, não foi? Como é que isso se realizava? Como é que era esse casamento? Essa parte da minha vida é uma parte que é das mais complicadas também. Portanto, eu, como disse, portanto, eu estava a meio da minha comissão no ultramar quando isso aconteceu. Metade dos meus militares eram naturais de Angola, eram africanos. E depois do 25 de Abril as coisas mudaram, enfim, substancialmente nos procedimentos, nos comportamentos, porque as pessoas sentiam e sabiam que iam ficar lá. Portanto, esses militares que estavam comigo, e nós tínhamos um bocado de dificuldade em gerir isso, porque nós, nos últimos 4 meses, a minha comissão, portanto, nós fomos requisitados para Luanda para manter a segurança, porque, entretanto, os movimentos armados também se instalaram em Luanda e ali é que havia, enfim, novos problemas, não é? E nós fomos requisitados para ir para ali, portanto, para, digamos, manter a segurança, fazer policiamentos nos bairros e tudo isso. E não era fácil, porque esses militares que eram de lá sabiam antecipadamente que a seguir, como se diz, iriam ter represálias por parte dos movimentos. Pronto, e felizmente eu sei que no caso dos meus militares
não foi assim para todos, porque alguns deles me escreveram depois a dizer que tinham sido, enfim, admitidos logo no Exército Popular, na altura, e que estavam muito bem, e portanto, sei que alguns vieram cá fazer formação ainda, de forma que, por essa parte, nem tudo correu mal, mas enquanto no exercício, manter essa tal segurança, as coisas estavam complicadas e foram muito, porque ainda não havia, portanto, nos bairros que chamavam os museques, à volta da cidade da Holanda, ainda havia muitas perturbações a todo momento, não é? Depois eu tinha cá estado de férias em agosto, repara, mas já lembrava que a mulher que tenho antes, e depois cheguei lá e achei que me podia casar, portanto, e acabei por propor isso à minha mulher, ela aceitou e... Mas o pedido foi por carta, foi por escrito, foi por carta? Não, na altura era tudo por correio aéreo, não é? Correio aéreo. E ela foi lá ter, portanto, e passou lá a lua de mel em Luanda. Passámos, portanto, teve lá um mês, não é? Depois ela regressou e eu continuei lá. Foi uma parte, portanto, foi um bom acontecimento, que ainda hoje estou casado com ela, porque realmente havia um sentimento mútuo que, enfim, que me levava, portanto, no fundo, que nos conduziu a essa situação. Não é? Ainda bem que assim foi, embora não tenha sido uma coisa normal na época, não é? Não era normal isso. Mas pronto, eu também fiz muita coisa que não era normal e cá estou. Não é? Também temos de ter um bocadinho fora da caixa, não é? É um bocado isso também. É um bocado isso, que aliás eu acho que fui sempre um pouco fora daquilo que era o normal. Mas pronto, também não estou arrependido. Não estou arrependido. Quero cantar bem alto para que o tempo do sonho e do sorriso venha depressa. Quero de volta o por favor e obrigado